Se você quer trabalhar com jogos no mercado internacional, esse vídeo aqui tem um compilado de informação bem bacana para te ajudar, então se liga nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Gamarra, sou animador 3D, trabalho para fora no estúdio francês. Tô aqui com meu amigo Junit, programador, trabalho para um estúdio da Califórnia, Estados Unidos. Tem muita coisa legal de você conseguir trabalhar para fora, mas dá muito trabalho e tem uma certa dificuldade, principalmente no começo. Então a gente resolveu fazer aqui um compilado de informações úteis para ajudar vocês, tirar algumas dúvidas gerais que vocês podem ter. Então a primeira que a galera sempre fica é a questão do inglês. Sim, você precisa ter inglês. Seu LinkedIn já devia estar todo em inglês, seu portfólio tem que estar todo em inglês, seu currículo tem que estar todo em inglês, mesmo que você esteja aplicando para vagas aqui no Brasil também, manda para as vagas aqui no Brasil em inglês. Não precisa ficar com aquele medo de, tipo, nossa, mas eu até falo inglês, mas meu inglês não é tão perfeito, tá? Eu não sou fluente. Tudo bem, você só precisa conseguir se comunicar em inglês, você não precisa ter uma fluência perfeita em inglês. Se você errar uma conjugação de verbo, se você fizer algum errinho ali e cá, ninguém vai tipo, nossa, esse cara não serve pra trabalhar aqui, nossa, que ridículo, olha só, vamos apontar e rir da cara dele porque ele usou in ao invés de on, sabe? Tipo, não é essa situação. Tipo, você vai trabalhar com gente do mundo inteiro que tem vários tipos de sotaques diferentes, que nem todo mundo vai falar perfeitamente, então é bem normal, é bem tranquilo. Você tem que conseguir se comunicar bem, entender informações e conseguir passar as suas ideias, mas não precisa achar que tem que ser lá, que perfeição, né? É bem de boa, ainda mais se a vaga que você vai tentar, por exemplo, uma empresa, que nem você falou da França, o francês é a primeira língua, então para eles o inglês já não é a primeira, então eles entendem a sua dificuldade também, porque é a mesma deles. Exatamente, e o inglês é a base mesmo, por exemplo, a França, o estúdio, a maioria das pessoas lá são francesas, tudo, mas as reuniões, tudo acontecem em inglês. Acho que só se tiver numa coisa assim, só o francês, só eles, talvez eles falem em francês ali mesmo, mas de padrão é em inglês. Não esquenta a cabeça, não é porque o estúdio é na França que você precisa necessariamente aprender um francês. Pode até ajudar ali alguma coisa pra você ficar bacana ali com a empresa, mas o importante mesmo é o inglês. O que mais que as pessoas têm curiosidade de saber? Infelizmente tem que dizer isso, mas assim, pra conseguir uma vaga lá fora, você muito provavelmente vai ter que ter experiência já no Brasil. Não é aquela coisa, estou me formando, meu inglês é fluente, vou conseguir uma vaga no exterior. Muito difícil. Pode acontecer, mas não conte com raríssimas exceções. Então não é o fluxo que a gente recomenda, porque a chance de ter sucesso é remota. E a experiência, às vezes, não precisa até nem ser experiência só de mercado de trabalho, assim. Você fala, eu não tenho experiência, mas, eu fiquei aqui um ano inteiro que eu tô dedicando a um portfólio super legal, com um projeto super bacana, tudo. Isso às vezes já pode contar também. Então, não tô conseguindo emprego aqui no Brasil, dedica então o seu tempo a produzir um portfólio muito bom, porque é o seu portfólio que vai te ajudar a abrir as portas. Principalmente se você for artista, um portfólio excelente às vezes é muito melhor do que a experiência. Exatamente. Porque você consegue mostrar o seu trabalho e se o cara curtir, não importa se você já trabalhou ou não. Enfim, para o programador é um pouco mais difícil, assim, você tem que realmente ter anos de mercado. Mas também não é impossível. Mas é o que a gente fala e é o que aconteceu com a gente, que a gente já tinha vários anos de carreira no Brasil antes de ter conseguido ser aceito numa vaga internacional. Talvez um cara menos experiente do próprio país da empresa, eles até aceitem, mas como é alguém de fora, eles estão pensando assim, já se eu tenho o mundo inteiro, eu vou tentar pegar alguém que já seja num nível de excelência ali, né? E isso aí já emenda para outra questão. Se você já é um sênior aqui, talvez a empresa lá de fora não te considere ainda um sênior, né? Então você tem que saber que talvez você tem que dar um passinho para trás e de repente, principalmente para ser o primeiro emprego internacional, assim como o primeiro emprego no Brasil, você talvez não fez a coisa que você mais gostava, mas você teve que abrir a porta, e quando você abre a porta do mercado, tudo facilita depois. O mercado internacional é uma segunda porta que você tem que abrir. Então você talvez tenha que se sujeitar a ter um salário um pouco pior do que a média lá fora. Provavelmente já vai ser melhor do que o seu salário Provavelmente bem melhor do que o daqui. Mas você ainda vai... eu sei que dá pra ganhar ainda o dobro disso, sei lá. Então assim, saiba que o importante é você abrir a porta no começo. Depois que você abrir a porta e passar 1, 2 anos, 3... aí o mercado vai te enxergar como alguém realmente global e falar, essa pessoa já passou no teste, porque assim, você tá sendo a cobaia ali naquela empresa, é a primeira vez que você trabalha internacional, a gente já vai falar da questão do fuso horário,
questão cultural. Então, assim, se você já fala, pô, eu já tenho 3 anos de experiência trabalhando remoto pro exterior, o cara fala, pô, ele sabe se adaptar a isso. Então, agora vamos falar da questão do fuso. Fuso horário também é uma outra questão que tem várias situações diferentes que podem acontecer com o fuso horário, dependendo de onde você está trabalhando, né? O que é o mais comum? A empresa ela vai definir algumas horas do dia que vão ser obrigatórias que o time fique junto ali. Que daí, dá seus pulos, você tem que se virar nessas horas. Não vai ser a jornada de trabalho inteira. Normalmente, basicamente, 4 horas, que eles vão falar, ó, durante essas 4 horas a gente quer que toda a equipe esteja aqui reunida. As outras 4 horas pode fazer antes, pode fazer depois, pode fazer pingado, fica a seu critério. A maioria fala assim. E se você fala, pô, toda a minha equipe é de um fuso horário muito diferente, eu vou pegar um horário muito complicado, por mais que eles estejam pedindo para você ficar às 8 horas, se você conversar, fala, pô, não posso fazer pelo menos um período junto, um pouco depois separado e tal, é mais fácil de você conseguir conversar e conseguir chegar num resultado bom para os dois. O que acontece comigo? Eu, por exemplo, eu optei por fazer todas as minhas horas junto com a empresa por minha escolha, não por exigência da empresa. Mas para mim deu muito certo, porque por mais que eu comece a trabalhar extremamente cedo hoje, eu começo a trabalhar às 4 da manhã para seguir o fuso horário francês, para muitas pessoas isso é péssimo, mas eu me adaptei até que tranquilamente. O que eu vejo lá do bom é que 1 hora da tarde eu já tô livre, então eu consigo pegar um free à tarde, tudo bem mais tranquilo. Mas o que foi bom? Quando teve situações de corte de equipe e tudo, eu nunca perdi uma reunião, eu sempre estava ali junto, eu sempre estava ali integrado com a equipe, sempre participando das conversas. Alguém tem uma dúvida, a gente tem um servidor do Discord só dos animadores, né? Então, como que faz isso aqui no Maia e tal? Pô, eu já estava lá, eu sempre tentava ajudar, então eu fui muito mais parte da equipe do que os outros que trabalhavam só nas core hours, né? Só ali em algumas horas e fazia o horário deles normal depois sozinho. Então isso me ajudou bastante. Então, se for possível para você, tente ficar o máximo tempo possível junto com a galera da empresa. Não precisa ficar 100%, mas tente assim, principalmente se você está no começo, se você quer causar uma boa impressão, se você quer, chegar e garantir um futuro ali. Depois que você já estiver mais avançado, tudo, você pode se dar um pouco de mais luxos, o seu trabalho vai falar mais por si só, mas principalmente no começo, tenta fazer um esforcinho, às vezes conseguir passar o máximo possível. Não precisa fazer que nem eu, de acordar 4 da manhã, mas tenta fazer o máximo possível para você tentar ficar ali mais conectado com o resto da equipe, que isso vai te ajudar bastante. Mas no geral, não, você não é obrigado a seguir o fuso horário do país. Você vai poder seguir o fuso horário daqui ou fazer algumas... Essas 4 horas normalmente é fácil de intercalar, ou é a sua manhã ou é a tarde deles. Porque dificilmente você vai trabalhar para uma empresa asiática. Porque justamente por causa disso. Então eles já nem até porque o chamam ping daí é muito maior, tudo, tem outras questões. Tem toda essa questão. Então, brasileiro tem uma boa vantagem de trabalhar para os Estados Unidos, porque é próximo ali, né? Baixa o fuso horário. Se você pegar a costa leste, é 1 hora, 2 horas, dependendo do horário de verão, e 4 ou 5 horas da outra costa, né? E até tem gente do Havaí na minha empresa, que a diferença é de 5 horas. O cara do Havaí entra 4 horas da tarde e eu já tô ali desde manhã, né? Então, quando eu trabalhava numa empresa europeia, eu entrava às 8 da manhã do Brasil e os caras já tinham almoçado, porque a maioria do time tava na Grécia. E agora não, agora quem é o ligadão, que já almoçou e tal, quando começa a primeira reunião, que pra ele é 9 horas da manhã, é você. Pra mim ali eu já tô, já fiz um monte de coisa de manhã e tal. Então se você fala, eu tenho uma preferência apesar disso e daquilo, com o tempo você pode falar, vou focar nas empresas, vamos supor, igual o Gamarra, é uma pessoa que gosta de acordar cedo, então eu vou focar nas empresas europeias, que eu vou ter que acordar cedo. Ou então, eu gosto de acordar tarde. Então, eu vou focar nas empresas americanas, que você vai poder entrar mais tarde na empresa, que é o horário deles. Exatamente. Mas, no geral, o fuso horário é tranquilo. Você se adapta, né? Você se adapta. Isso aí é o de menos. Se você conseguir uma vaga legal, com um salário legal, você vai fazer um esforço. Outra coisa que as pessoas perguntam e a questão de equipamento, máquina ali? Você precisa ter uma super máquina? A empresa vai te dar um computador? Como vai funcionar? Também varia muito de empresa para empresa. Tem empresa que manda, é mais raro. Outras que você paga, manda a nota e eles te reembolsam. Outras que... você trabalha na sua máquina mesmo. Tem a minha, que também faz um esquema diferente, que eles dão uma máquina virtual pra mim, que já tem todos os softwares, todo o servidor da empresa, tudo nessa máquina virtual, então eu só me conecto com a minha máquina aqui. Então tanto faz se eu tenho uma placa de vídeo boa ou não, tanto faz, desde que eu tenha uma boa conexão à internet, eu controlo a máquina virtual deles e eu trabalho através de lá, então
também uma solução bacana. Então, assim, não esquente tanto a cabeça com isso, porque algumas empresas vão falar, não, você usa o seu computador aí mesmo, pô, você tem uma máquina minimamente ok, dá para se virar. Você não vai falar, nossa, eu vou precisar montar um super computador Mega Blaster aqui. Não necessariamente. A minha empresa não me deu uma máquina nova, mas acho que eu nem pedi. Não sei o que aconteceria se eu pedisse alguma coisa. Eu sei que eu comprei... o que aconteceu foi assim, eu comprei um SSD, eu tinha um de 256 GB, que hoje em dia não dá pra nada. Comprei o de 1 TB e acabei comentando com o meu chefe que eu comprei, porque não tava cabendo. Ele falou, você comprou porque você tava precisando pro trabalho? Eu falei, porque o projeto não tava cabendo aqui e tal, muita coisa instalada. Então, peraí. Aí o cara da RH pediu meus dados, minha conta da Nomad e me mandou o reembolso. Outra coisa também, como que eu vou receber meu dinheiro? Como que funciona para eu receber o meu salário? Duas coisas. Faz muito mais sentido se você abrir uma conta PJ e você prestar esses serviços como pessoa jurídica ao invés de como pessoa física. Por causa do imposto que você vai pagar, que é muito menor. Porque ou você paga 6% mais ou menos uma média como pessoa jurídica de imposto aqui no Brasil, você não tem que espentar a cabeça com imposto americano, com imposto europeu, não. Só dor de cabeça é o imposto aqui no Brasil. Ou você paga 6% como pessoa jurídica, ou você paga 27,5% como pessoa física. Tem um vídeo aqui, gente, detalha bem, né? Não receba como pessoa física. Isso. Provavelmente faz muito sentido você abrir uma pessoa... Não, provavelmente não. Faz muito sentido você abrir uma pessoa jurídica. Para fazer isso, para facilitar bastante sua vida, a gente aconselha que você use a Agilize, que é a plataforma que a gente usa de contabilidade, que a gente aconselha para vocês e que a gente tem até uma parceria que consegue para vocês 50% de desconto nas 2 primeiras mensalidades. Eles vão abrir a empresa para vocês, eles vão cuidar de toda a parte burocrática. Então, assim, tira todo esse peso das suas mãos e eles cuidam tudo para você com um precinho bem mais camarada do que você tem um contador físico mesmo ali para você, com muito mais facilidades. Então, aconselhamos demais que você dê uma olhada na Agilize, que realmente vai facilitar bastante a sua vida. Se quiser mais detalhes, tem esse vídeo da Agilize. Exatamente, a gente fala bastante detalhes aí. Mas fora isso, você vai ter que receber numa moeda estrangeira, né? Ou você vai receber em dólar, ou você vai receber em euro. Provavelmente uma dessas duas, mas sei lá, vai que é franco suíço... Tudo bem, então, você vai receber numa moeda estrangeira. Tem que converter para Você tem que receber esse dinheiro aqui no Brasil. E se você receber pelo banco, você vai pagar uma facada de taxa. Vai pagar uma facada de taxa. No PayPal, então, nem se fala. Nossa, esqueça. 10% do seu salário vai ficar só de taxas aí. A melhor plataforma que a gente também usa, que a gente aconselha, que a gente foi atrás muito antes de ter canal, a gente já usava elas, é a Husk, que é a plataforma que faz essa conversão para você de uma maneira muito facilitada, assim, muito prática e com a menor taxa que a gente conseguiu encontrar. Então a gente também tem uma parceria com a Husk, dá uma olhada aqui nos links na descrição. Se você criar uma conta lá através do nosso link, você vai ganhar... Taxa zero na primeira remessa. Taxa zero na primeira remessa. Depois você vai pagar só 1,2% de taxa, é isso? É isso, e você ainda consegue diminuir para 1% consegue depois. 1%, que é assim, muito menos do que o 10% que o PayPal paga. O seu Sim. banco vai cobrar muita coisa. Ainda tem spread, que é, por e exemplo, super prático. Se você deixar no automático, a hora que pinga na Husk já vai já pra sua cai conta. direto na sua conta. Então, é excelente. é assim, é a mais prática, com o menor custo, com maior facilidade. Realmente, assim, tanto a Agilize quanto a Husk conseguiram, assim, englobar. É um combo maravilhoso. Maravilhoso para facilitar também a sua vida. Tem vídeo aqui, né, de como receber do exterior com a Husk, que é um vídeo que vale muito a pena vocês conferirem se vocês ainda ficaram com alguma dúvida. Os links vão estar na descrição também desse vídeo aqui. Exatamente. Então, assim, não precisa esquentar tanto a cabeça, achar que vai ser, nossa, vai ser uma coisa super complicada, não. Tanto receber quanto gerar invoice, que seria o equivalente à nota fiscal que você tem que fazer por causa da sua empresa, tudo. É extremamente tranquilo, gente, de verdade, não tem que esquentar a sua cabeça com isso. Fora isso, fora receber o seu salário, tudo, tem a questão de você achar essas vagas, né? Que é o pulo do gato. É o pulo do gato, porque se a gente tá falando do mundo inteiro, então a gente tem muitas vagas, só que assim, também tem o mundo inteiro procurando essas vagas. Exato. Então a quantidade é maior, mas a concorrência também é maior. Então assim, tem que mandar muito bem no portfólio para conseguir chamar a atenção dos recrutadores, para conseguir as primeiras entrevistas, e é super normal que no começo você não esteja conseguindo, porque é um processo mesmo, você vai ter que ir melhorando. A questão é, se você não está conseguindo ser chamado para entrevista, nada, é porque o seu portfólio ainda não está nesse nível. Então vai melhorando seu portfólio, vai continuando melhorando. Não tem problema você ser brasileiro, não tem problema você... é porque eu sou sei lá o que... Não. A única coisa é o seu portfólio. Saiba disso. Vai melhorando seu portfólio que você consegue chegar lá, você consegue as entrevistas, vai conseguir as vagas depois. Às vezes é questão de tempo mesmo. Tipo, eu, a primeira vez, tive que ficar 6 meses tentando, fazendo entrevista toda semana.
Porque às vezes a vaga que vai ser sua ainda, ela nem abriu ainda. Exatamente. Então se você falar, eu vou tentar um mês aqui. Às vezes não, porque às vezes vai abrindo vaga conforme o tempo vai passando. Então você tem que estar sempre antenado. Liga o alerta de vaga. Você pode deixar um alerta toda semana ou até todo dia, né? Tinha uma época que eu deixava todo dia, recebia e-mail do LinkedIn com vagas novas e aplicava na maioria delas. Sim, tem que assim, se acostumar a levar não e dar a cara a tapa mesmo e mandar um monte de... E ir absorvendo e aprendendo com esses nãos, o porquê do não. Melhorar aquilo. Então, pede feedback. Por que eu recebi não aqui? Porque você não foi bem na parte técnica, isso, aquilo. A gente não achou isso aqui legal. Vai lá, estuda, melhora aquilo. Pra próxima entrevista você não ser reprovado na mesma coisa. E até que chega uma hora que não tem um motivo pro cara te reprovar. E você passa na entrevista. Normalmente o processo é uma entrevista com RH, depois um teste, provavelmente eles vão pedir pra você fazer, tanto de programação quanto de arte. Normalmente às vezes eles pedem um teste, às vezes eles não pedem por causa do seu portfólio, mas o padrão é pedir um testezinho ali. Depois tem uma entrevista técnica que você vai fazer provavelmente com um lead de arte, ou com um lead de programação, ou com o próprio dono da empresa, dependendo do tamanho da empresa. Uma segunda entrevista basicamente, e daí eles vão te fazer uma oferta, que daí você pode aceitar, negociar ou recusar. Sempre tente negociar o melhor salário possível para você, não tenha medo. Se você chegar num momento que eles estão te mandando uma oferta, não tenha medo de falar assim, acho que eu vou pedir uma contraproposta, pedindo um pouquinho a mais, tudo. Não tenha medo de falar assim, será que se eu pedir um pouco a mais eu vou perder a vaga, tudo? Não. O máximo que ele vai dizer é que é aquilo que ele pode. É aquilo, exatamente. Então, tenta negociar o melhor pra você ali. Não precisa ficar com tanto medo, assim, tipo, nossa, eu consegui uma primeira oferta aqui, é isso, vou agarrar com unhas e dentes e, boa. Sempre tenta negociar o melhor possível pra você. Lógico, não sendo... O cara te ofereceu você vai falar, eu quero 1.000. Calma, né? Entenda... Não jogar tão pra cima e tal, mas tenta negociar o melhorzinho pra você ali, né? Então, dá pra negociar coisas boas, dá pra você conseguir crescer, não precisa ter tanto medo. Principalmente no começo, às vezes a gente tem um pouco de medo, assim, não, consegui qualquer coisa aqui, vou pegar isso aqui. Depois fala, nem é tão bom assim, porque eu tô ganhando e tal. Começa a ficar exigente e aprender, né? Daí, na próxima você vai sem dó, pedindo lá em cima. Exatamente, então, você vai negociando e vai às vezes o bloqueio tá na sua cabeça, né? Fala, já é alto, mas depois você começa... Porque acontece muito isso. Às vezes a pessoa faz a conversão, ele fala, nossa, vou ganhar um salário enorme, bacana pra caramba. Só que pode ser bacana pra caramba pro padrão Brasil aqui, porque você tá convertendo em dólar tudo, mas não é um salário exorbitante pra empresa de fora, que tá te pagando em dólar, tá te pagando em euro, tudo. Então, às vezes se você falar assim, eu queria 500 a mais, pra ele às vezes nem é tanta coisa, mas pra você faz uma bela diferença. Às vezes é R$2.500 a mais que você ganha por mês aqui, que com certeza ajuda qualquer um a ganhar 2.500 a mais. Então tenta negociar o melhor que você puder, porque pra eles às vezes pouca diferença, pra você é muita diferença. Então sempre vale a pena, né? Mais alguma dica final pra galera? Acho que é isso. Exatamente. O principal é isso. Tem que trabalhar bastante, tem que ralar, não dá pra desistir. É difícil, Se você quer mais dicas ainda, se você quer aprender um pouco mais da parte técnica também, a gente também tem esse conteúdo, tem bastante coisa no nosso clube de membros. A gente tá fazendo lá videoaulas com a galera, a gente ensinando bastante coisa, tanto de programação quanto de arte. Então dá uma olhada lá, o clube de membros tem valor para todo mundo, o mais barato possível. Tem curso que você vai pagar que é 1000 vezes mais caro do que isso. Então com certeza vale bastante a pena dar uma olhada. Tem live, tem Discord, tem curso, tem um monte de coisa bacana que a gente faz lá com a galera. Dá uma olhada aqui. Pode ser que ajude bastante você a chegar nessa tão sonhada vaga, né, Yudi? Exatamente. Que qualquer ajuda é bem-vinda nesses momentos, porque essa vaga provavelmente vai mudar a sua vida. Foi o que aconteceu com a gente, né? Quando a gente conseguiu mudar para uma vaga no exterior, mudou a nossa vida. Financeiramente, assim, emocionalmente, no geral mesmo. Assim, a sua carreira mesmo dá uma guinada absurda. O que você puder fazer para tentar te ajudar a chegar lá o mais rápido possível, vale bastante a pena. E o nosso clube de membros aqui com certeza vai te ajudar com um valorzinho ali de R$20 por mês, que, com certeza ali vai facilitar bastante sua vida, certo? É isso aí. Bom, então eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!